Durante esses próximos dias na liturgia, nós vamos nos deparar com Jesus chamando a atenção das autoridades religiosas daquele tempo. Aqui no caso, vocês perceberam, né, os fariseus, os doutores da lei, que foram constituídos por Deus para estarem à frente do povo, porque toda a autoridade ela é escolhida para estar à frente do povo, para servir o povo e servir a Deus. Eu vou até falar o contrário, para servir a Deus e servir ao povo. As autoridades elas precisam tomar muito cuidado com a tentação de achar que porque é autoridade, ela é perfeita. Perfeito é só Deus. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele expressa através dele a autoridade que o Pai tem. Ele mostra como é que é o Pai. E Jesus usa da autoridade dele como serviço. Tanto que tem um momento lá, né, que quando Tiago e João, a mãe deles, aparece dizendo, eu quero que eles estejam de um lado e do outro. Aí Jesus tem todo aquele diálogo e depois Jesus diz assim, que as autoridades elas não devem ser como as autoridades do mundo, que oprimem, que se julgam os deuses do Olimpo, os perfeitos, e todo mundo agora tem que apenas obedecer, independente de ele estar certo ou errado. Aí Jesus fala, né, que o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. E é bom mandar. Nossa, quando aquela pessoa ela é escolhida, aí, porque ela foi escolhida, porque as pessoas veem que aquela pessoa, ela é exemplo. Ninguém vai escolher uma pessoa para estar à frente se ela não é exemplar. Ela tem que ser exemplo para ser escolhida. Aí a pessoa coloca ela na frente. Aí parece que as pessoas elas vão percebendo que é bom mandar. Ela vai entrando num vício. O demônio vai tentando essa pessoa a perceber que todo mundo obedece. Então, a coisa é bem sutil, né? Ela começa a falar isso, porque antes ela não mandava. Aí ela começa a mandar aqui, aí os outros obedecem, aí ela começa a mandar lá, aí o outro obedece, aí ele vai gostando, né, de estar mandando, aí de repente chega num momento que ela se torna um Deus do Olimpo. O Deus do Olimpo é que é o orgulhoso, né? Uma expressão para dizer isso. Ele é impecável, ele não erra. Então, você agora tem que me obedecer, porque é bom mandar. E até aquele ditado popular que diz assim, olha, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Quando não tem poder, aquela humildade, aquele negócio, você fica até assim, aí deu poder, muda. Muda. As pessoas, para exercerem o poder, elas têm que ser convertidas. Elas têm que admitir que elas não são nada. Elas têm que admitir que Deus é tudo, que Deus é perfeito. Ela tem que admitir que se ela não exercer bem a sua autoridade, ela vai pagar diante de Deus um dia. E não é aqui na terra, é depois, lá na eternidade, que vai pagar. Então ela tem que ficar assim, olha, pisando em ovos, para que o exercício seja conforme Deus. Só que toda autoridade, né, ou errado ou não, ela exige respeito, porque é autoridade, porque foi Deus que deu a autoridade. Então exige o respeito.
Mas ela pode ser corrigida? Não só pode, como deve, se estiver errada. E aqui entra o problema, né? Quando a autoridade ela se acha o Deus ou a deusa do Olimpo, aí pronto. A soberba toma conta ao ponto de que, mesmo que ela esteja errada, ela não admite o erro. Ela não admite. Aí pronto, já debandou. Agora, só se ela abrisse a graça de Deus para se converter, para mudar de vida. É o que está acontecendo com as autoridades religiosas aqui, dos fariseus e dos doutores da lei. Olha o que é que Jesus fala. Olha, vocês, né, até que pagam o dízimo, né? Vocês fazem as coisinhas ali, né, politicamente correto, mas vocês não exercem a justiça e muito menos o amor de Deus. Vocês são injustos. Era para expressar o amor de Deus e não expressa o amor de Deus. É por isso que tem muita gente aí com problema com Deus, porque olha aquela autoridade e vê que aquela autoridade ela não está como serva, aí ela pensa que Deus é assim também. Em vez de dar o bom testemunho, acaba não dando. Aí ele continua, né, dizendo, olha, porque esse ai é uma maldição, sabia disso? Está dizendo, maldito você, fariseu, maldito você, doutor da lei, porque você gosta de lugar de honra. Nossa, quando a autoridade ela começa a se achar a tal, ela só quer se aparecer. Os lugares de honra, né? Ele coloca lá, né? Fica bem destacado. Não quer ficar no meio do povão, nada, eu sou autoridade. Fica bem destacado lá para aparecer. Era assim que eles estavam. Aí quando Jesus vai, porque olha bem, a correção é para salvar. É preciso entender isso, que quando se corrige uma pessoa que está errada, principalmente uma autoridade, é porque é para salvar. Mas a pessoa está tão cheia de si que ela não consegue. Aí, veja só, né? Aí Jesus vai falando, né? Aí os doutores da lei, eles sabiam que eles estavam desse jeito. Mas aí eles usam de vítima, né? Aí eles vão no vitimismo, né? Assim você nos ofende. Jesus nem discutiu. Na hora que eles dizem, assim vocês nos ofendem, assim o Senhor está nos ofendendo, mestre. Aí Jesus já diz em seguida, olha, você fica colocando fardo pesado nas costas dos outros e vocês mesmos não conseguem carregar. Esse é um dos grandes pecados das autoridades. Elas colocam julgos pesados nas costas daquelas pessoas que elas estão exercendo o poder, mas elas mesmas não carregam. Ela diz, você que tem que carregar. Quem manda aqui sou eu, não é assim? É você que tem que carregar. Na vida, tanto de Santo Inácio de Loyola, como de Santo Afonso, né? Quando eles foram escolhidos para serem aqueles que deveriam governar a ordem, ou a congregação, no caso de Santo Afonso, né? Imagine, eles eram fundadores, e é óbvio, né, que na hora de escolher, quem é que o pessoal iria escolher? O fundador. Mais óbvio do que isso não tem.
Mas é engraçado que a atitude dos dois foi assim, olha, Santo Inácio de Loyola, quando o escolheram, ele fundador da ordem dos jesuítas, aí na hora que ele foi escolhido, ele disse assim, não, vocês estão errados, eu sou o pior daqui dessa casa. Não, eu não quero, eu não aceito, não, vocês vão ter que escolher de novo. Não, mas o senhor... Não, não vou aceitar, eu não aceito. Fizeram uma nova eleição. Aí, na nova eleição, ganhou de novo ele. Só teve um voto contra. Imagine quem foi o voto contra. Dele. Aí, ele fez um retiro de uma semana, pedindo perdão e misericórdia a Deus. Como é que ele podia ser ele tão pecador do jeito que ele era para governar aquela ordem religiosa? Ou aquela congregação? Aí ele disse, não, eu vou no meu confessor. Se o meu confessor falar que eu devo, porque eu vou fazer uma confissão geral da minha vida, e aí depois, se ele disser, aí eu vou ver. Aí ele foi, aí o confessor disse, não, você tem que assumir. Aí ele veio, de cabeça baixa e admitiu, não, então eu vou ter que exercer mesmo. Mas olha só o que o cara fez. Aí Santo Afonso, quando foi exercer sua função de governo, ele reuniu todo o pessoal lá e ele falou bem assim, por favor, se vocês me verem eu errar, me corrijam. Não tenham medo de me corrigir. A humildade é tanta dele, e ele exerce essa humildade porque ele sabe que perfeito só Jesus Cristo. Só Jesus é perfeito. E ele sabe que se ele não exercesse bem a função que foi dada a ele, ele não iria se salvar. Então, me corrijam. Aqui Jesus está corrigindo o cara. O que é que ele tinha que dizer, esse doutor da lei? Mestre, muito obrigado, porque o Senhor mostrou o meu erro. Eu não estava percebendo. Muito obrigado. Eu vou mudar. Eu não vou mais colocar fardo nas costas dos outros. Realmente eu não estava percebendo. Eu não vou mais procurar os primeiros lugares, não. Eu vou ficar no último. Não, aí eles se vitimiza. Aí ele vai e coloca, sim, você está me ofendendo. Você me ofende, não admitindo o erro dele. Aí tá bom você colocar mais fardo. Toda autoridade, ela pode ser corrigida? Pode. Com caridade. Hoje, o mal é que com esses Facebooks da vida, Instagram e tudo mais, o pessoal fica apontando o erro dos outros, falando para todo mundo, mas eles mesmos não têm coragem de ir lá na pessoa e dizer para ela. Na verdade, ela tem que ir lá diante da pessoa e conversar com ela. Não é ficar expondo. Deus não admite isso. Deus não quer que seja exposto, mas deve ser corrigido. Deve. Uma criança pode me corrigir? Pode. Se a criança já tem consciência do que é o certo e errado, e ela me vê errando, ela pode chegar e dizer assim, olha, padre José Augusto, eu sei que o senhor é padre,
Mas eu queria dizer para o senhor, olha, eu sou tão pequeno, está vendo que o senhor é alto, o senhor está lá em cima, eu estou cá embaixo, sou pequenininho, está vendo que para o senhor olhar para mim, o senhor tem que abaixar a cabeça? Porque o senhor é grande, e quem sou eu para falar o que eu quero falar para o senhor? Mas o senhor já observou, padre, que, olha o que é que o senhor está fazendo? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, eu não tenho que ir no impulso. Quem é você, seu fedelho? Você não está sabendo que eu sou grande? Você é pequeno? Está querendo me corrigir? Não, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, olhar para mim mesmo e dizer assim, realmente, obrigado, meu filho, por você me ajudar. Simples assim. Eu vou melhorar. Simples assim. Não existe coisa mais bonita quando uma autoridade ela é corrigida e ela abaixa a cabeça e diz, me perdoe. A outra pessoa está até esperando que a autoridade que está sendo corrigida, ela reaja, que quando ela diz assim, me perdoe, o outro fica até constrangido. Se constrange. Porque ninguém é perfeito. Lá na carta aos Hebreus diz assim que quando Deus escolhe uma pessoa para ser sacerdote, ela tira aquele homem do meio do povo, não é do meio dos anjos, para que ela ofereça sacrifício a Deus pelos seus pecados e o do povo, para mostrar assim, olha, está todo mundo do mesmo nível. Ele não está oferecendo pelos pecados só dos outros, não, e como se ele fosse o perfeito. Ele está oferecendo por ele também. Agora, o que você não pode admitir é que alguém fale algo de você que não é verdade. Aí você não pode admitir. Aí quando alguém fala para você, aí você observa, você vê, olha, e vê que aquela pessoa está dizendo não é verdade, com caridade também. Você vai dizer, olha, meu filho, me desculpe, mas o que você está falando não está certo. Aí você vai dizer para ele, olha, é isso, isso e isso. Se o outro acreditar, acreditou, se não acreditar, não acreditou. E o ruim é quando as autoridades, elas acreditam no que os outros falam referente àquela pessoa e ela nem vai lá na pessoa para perguntar se é verdade, já chega detonando. As pessoas hoje não são confiáveis, não. Nós vivemos na época da mentira, que agora ficou até bonitinho, né? Fake news. Eita, palavra bonita, né? Que vai se espalhando notícias que não são verdadeiras para que as pessoas acreditem. Hoje ninguém é confiável. Olha, ninguém acredite em mim. Não acredite. Mas veja se é real. Mas para você saber, porque a primeira coisa é não acreditar. Depois você vai averiguar para ver se é verdade. E se for verdade, pronto. Porque aqui, quando eu pego o microfone, né, ou quando eu subo no púlpito, eu subo para falar a verdade de Jesus Cristo. Eu não posso falar a minha verdade, eu não posso falar o que eu penso. Eu tenho que falar o que Jesus diz, o que Jesus pensa. E o pior é que se eu não estiver vivendo, pior ainda fica. Porque aí vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, já viu? A pessoa está falando assim, ó, aí o outro está dizendo assim, o outro está fazendo assim, muitas vezes está fazendo assim, porque sepulcro caiado, fala o que não vive, coloca fardos, mas ele mesmo não consegue carregar. Tudo aquilo que alguém disser
para você de alguém, você precisa averiguar, porque as pessoas hoje são mentirosas. Nós não vivemos mais em época da verdade. As pessoas não primam mais pela verdade, elas primam pela mentira. Elas falam a coisa por ela. E ainda mais que tem uns doidos por aí, que eles inventam, eles têm uma fantasia na cabeça, eles conseguem inventar um monte de coisa na cabeça, está tudo na cabeça dele. E ele expressa para o outro, e o outro acaba se convencendo, mas é pura fantasia, é pura mentira. Nós vivemos num mundo assim. Quantas pessoas foram prejudicadas por causa da mentira do outro? E lá na frente se averigou e viu que não era assim. Aí entra naquele despropósito de dizer assim, agora não tem mais jeito. Tem, admita e vai lá e se corrija. Admita que errou. Não, agora, aí fica, né? Fica lá. O quarto mandamento, né? O quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, ele está incluído na questão da autoridade. Então, ali está assim, os compromissos dos pais para com os filhos e dos filhos para com os seus pais. É que às vezes a gente só olha só dos pais, né? É só dos pais, mas tem os filhos também. E muitas vezes um filho se depara com um pai e uma mãe que não estão exercendo bem a sua autoridade. E o filho, com caridade, ele vai lá e diz, papai, mamãe, isso está errado. Não é corrigir o pai e a mãe, sendo que você está errado. Não. E um pai não pode corrigir um filho se ele estiver errado. Ele tem que admitir. Olha que coisa bonita um pai se ajoelhar diante de um filho, porque ele está errado e ele errou, e ele diz assim, meu filho, eu te peço perdão por eu ter errado. Gente, isso é nobre, isso é sublime, isso não tira a autoridade do pai, não, aumenta a autoridade dele. Porque o filho se sente num momento desse tão constrangido, que ele também se ajoelha e abraça o pai e choram juntos. Mas quando o pai se acha o tal, a verdade por excelência, aí a coisa fica difícil. E aí você vai vendo aquela autoridade que está se perdendo. Porque, olha bem, quando você vai corrigir alguém, se não for uma criança. A criança, quando ela é corrigida, ela precisa ser corrigida várias vezes, a criança. Porque a criança, ela ainda não sabe, né? O que é o certo e o que é o errado. Aqui está o Kleber e a Rosiane, né? A Rosiane está aí com a filhinha, né? Na barriga. Vocês vão ver. Vocês vão ter que várias vezes corrigir os seus filhos, essa criança aí, e os outros que virão, com a graça de Deus. Mas um adulto, é uma vez só que você fala. Jesus não ficava falando várias vezes, não, ele não ficava discutindo várias vezes, falou uma vez. E agora a pessoa tem que pensar, e se ela quiser continuar, problema dela. O que é que você vai fazer? Rezar, jejum, penitência, oração. Senhor, que essa pessoa se converta, pelo menos antes de morrer. É assim. Porque não tem mais o que fazer, é adulto. Agora, admitir o erro do outro não se pode admitir. Se a autoridade está errada, nós não podemos obedecer a uma autoridade quando ela está errada, não. Isso se chama abuso de autoridade, sabia disso?
Veja na moral cristã, estude a doutrina da igreja que você vai ver. Nós só obedecemos quando está certo, quando está errado não se pode obedecer. Não se pode. Eu sou autoridade e mando você matar. E você diz assim, tá bom, eu te obedeço. Aí você vai lá e mata. Só porque eu sou sua autoridade. Mas isso tudo que eu estou falando é com caridade. Não estou dizendo que é para levantar a bandeira, sabe lá qual é a bandeira revolucionária aí? E agora vai lá e vai com foice, espada e vai matar a pessoa e vai... Não, não é isso não. Acho bonito acho interessante aqueles políticos, eles falam bem assim, com toda a minha vénia. Quando eles dizem assim, com a minha vénia, ele está corrigindo o outro. Ele está dizendo, com todo o respeito, eu quero dizer que isso que você está falando está errado. Com todo o respeito à autoridade que você tem. É assim. Mas se a autoridade quer continuar no erro, o que é que se pode fazer? É rezar. Pedir a Deus a graça do reconhecimento, de não agir como esse doutor da lei, que não queria admitir, e esperar o tempo. É o tempo que vai mostrar. Só não pode morrer assim. Só não pode morrer assim. Todas as pessoas que exercem autoridade sobre determinadas pessoas, elas deveriam reunir aquelas pessoas que elas têm autoridade, que elas exercem autoridade. E elas deveriam dizer assim, olha, com toda a caridade eu estou pedindo para vocês, tem alguma coisa que eu tenho feito de errado? Não tenham medo de dizer para mim não, porque eu preciso melhorar. Por favor, me ajudem. Por isso que Salomão, na hora que ele foi escolhido para ser rei de Israel, a primeira coisa que ele fez foi, Senhor, dá-me sabedoria para governar o seu povo. Está vendo? Dá-me sabedoria, porque ele sabia bem quem ele era. Então, reunir as pessoas e dizer assim, olha, me digam, porque, olha, às vezes eu posso falar, a minha forma de agir pode ser que não seja correta, até mesmo a forma de eu corrigir não está sendo boa, por favor, me ajuda. Digam para mim, olha, se vocês estão com medo de dizer para mim diretamente, faz assim, eu vou colocar uma caixinha ali do lado, sugestões. Aí vocês não precisam assinar, não. Vocês colocam lá e depois eu vou ver e aí eu vou me revendo. E aquilo que eu ver que realmente é isso, eu vou mudar. Mas aquilo que não é, eu vou dizer para vocês, eu vou reunir para vocês e dizer, olha, teve uma pessoa que falou isso, então, olha, com todo respeito a você, eu quero dizer que não foi bem assim, foi assim, assim, assim que aconteceu. Que coisa bonita, né? Esse daqui é digno do céu. Porque Jesus, sendo Deus, não prevaleceu da sua divindade. Agora, a pessoa pede para colocar a caixa, aí a pessoa coloca lá, sem assinar, aí depois queima, aí fica lá, não quer admitir, fica dizendo, tem uma pessoa aqui que falou isso de mim. Meu filho, você pediu para te corrigir, agora você está querendo o quê? Admitas que errastes, não tem coisa mais bonita. Até os anjos no céu se dobram diante de você. Vou repetir, olha. Quando você admite que você erra, até Deus. É uma forma assim que eu quero dizer para você entender como é nobre, né? Até Deus se ajoelha diante de você. Os anjos e os santos, porque é digno de toda honra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.